Olá, tudo bem? Boa noite, a graça e a paz a todos. Vamos dar continuidade no nosso estudo da Palavra do Senhor, Palavra de Cristo. Estou dando continuidade no livro da Igreja Primitiva, Atos capítulo 15. E aqui nós vamos ter ensinamentos maravilhosos, o qual os primeiros versículos vai falar a questão da circuncisão, ou do circunciso. Né? O que é a circuncisão? Circuncisão foi uma aliança que Deus fez com Abraão, quando o Senhor chamou ele, que ele teria que circuncidar todo homem que nascesse das suas entranhas, da sua família, e todo escravo que nascia ao 8º dia tinha que ser circuncidado. E isso, quando veio a lei lá em Êxodo 20, a circuncisão também fez parte da lei. Só que hoje os judeus ainda fazem essa prática da circuncisão. Não se faz mais necessário fazer esse ato. Por quê? Porque agora a circuncisão ela só é feita, agora ela é feita no nosso coração. Então, quando teve essa questão desta circuncisão, era um jugo que aqueles crentes lá em Jerusalém, convertidos ao cristianismo, estava impondo sobre os gentios, que era necessário eles fazer circuncisão para ser salvo. Quer dizer, fazer obras para ser salvo. E ninguém é salvo pela questão de obras. Nós só somos salvos mediante a fé, mediante a graça em Cristo Jesus. E isso tem se pendurado por muitas igrejas, que o ato que você tem que fazer algo para receber de Deus a salvação. A salvação é um ato gratuito de Deus, é Deus que nos oferece pela pessoa bendita de Cristo Jesus. Então, nós somos salvos mediante a fé e mediante a graça. A salvação, ela é um dom de Deus, Então, e outra, não é nós que escolhemos a salvação, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege, Deus que nos predestina para isso. Porque eu sei que muitos não vão concordar com isso, mas é aquilo que eu creio, né? O homem não tem capacidade de escolher a Deus, o homem não tem capacidade, por quê? Porque ele está morto em delitos e pecados. Então, é Deus que vem ao nosso encontro. Porque se fosse assim, meu amado irmão, minha amada irmã, se é nós que escolhemos a Deus, Paulo não teve este privilégio. Foi o Senhor que foi de encontro a ele. Então, você nunca diga que você escolhe Deus. Nunca diga que você tem capacidade de escolher. É Deus que nos escolhe. É Deus que vem até o nosso coração manchado pelo pecado. O homem está morto em delitos e pecado. Nós somos salvos pela graça, é por Cristo. Se um dia você dizer que você tem capacidade de escolher Deus, você desmerece a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez no Calvário. Então, eu e você, nós somos salvos pela misericórdia, pela graça de Cristo. E outra, um genuíno cristão que foi salvo pela cruz, ele não perde a sua salvação. Por quê? Porque aquilo que Cristo nos deu, Jesus disse, foi Jesus que disse, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então, nós estamos na videira verdadeira que é Cristo. Jesus disse, todo ramo que está em mim, que não dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Então nós estamos inseridos no corpo de Jesus, no corpo de Cristo, na família de Deus, na família do Deus vivo. E quem é salvo não perde a sua salvação. Ele é salvo ontem, ele é salvo hoje e ele é salvo amanhã.
Por quê? Porque isto já foi feito em nosso coração, já foi feito em nós. O nosso nome já foi escrito no livro da vida. Então, nós não somos merecedores. Não somos merecedores. Uma coisa que nós temos que nos gloriar é aquilo que Cristo fez por nós. Então, vamos à leitura da palavra de Deus, Atos capítulo 15. Então alguns que tinham descido da Judéia, ensinava os irmãos, qual não vos circuncidades conforme o costume, não podereis ser salvo. Então, esses irmãos desceram para a Judéia, para Jerusalém, e começaram a dizer que se eles não fossem circuncidados, ele estava falando aqui em questão dos gentios, porque a pessoa que não é circuncidada é um circunciso. A circuncisão é feita no pênis, no homem, né? Tira o prepúcio do homem. Então eles achavam que se não fosse circuncidado não poderia ser salvo. Mas aqui Cristo já tinha salvado eles pela obra que Cristo fez da cruz. E tendo dito isto, Paulo e Barnabé, com grande discussão, brigava com eles, e resolveu-se Paulo e Barnabé por alguns deles que subisse a Jerusalém, e os apóstolos e os presbíteros por causa da questão. Então aqui houve uma briga em questão disso, porque aqueles homens, aqueles irmãos estavam ensinando que era necessário circuncidar para ele ser salvo. Porque, irmãos, Efésios 2:9, a salvação não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então se você está colocando a sua salvação por questão de obras, porque você tem que fazer para merecer, você desmerece totalmente a obra de Cristo, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo 3, diz assim: e eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria em todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e contaram com grandes coisas Deus tinha feito com eles. O versículo 5, e alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinha crido, levantou-se dizendo que era necessário circuncidar, ordenava-lhe que guardasse a lei de Moisés. Então os apóstolos voltaram, contaram tudo isso, tudo que o Senhor fez pelos gentios, que o Senhor salvou os gentios, como Pedro teve aquela visão lá no capítulo 10, a respeito dos gentios. Agora Deus alcança a vida dos gentios. Aí agora vem esses atribulados desses fariseus, dizendo que era necessário o gentio ser circuncidado. Outra, o gentio, ele só era circuncidado se ele fosse um escravo. Se ele fosse criado ali, se ele fosse um escravo de um judeu, ele era circuncidado. Mas mesmo assim ele não era um judeu. Então só era circuncidado quem era um judeu. Para os irmãos terem uma ideia, nem o gentio fazia parte do santuário, do tabernáculo. O gentio era totalmente excluído, mas agora quando Cristo morre, ele insere os gentios na família de Deus, o qual somos nós. O versículo 6. Agora aqui vai ter uma assembleia, uma reunião, né? O qual ali Pedro se levanta, e também Tiago, o irmão do Senhor. E reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para considerar este assunto. Quer dizer, fizeram uma assembleia ali, uma reunião. E havendo grande discussão, levantou-se-lhe e disse: irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus nos elegeu. Quer dizer, Deus nos escolheu. Deus nos elegeu. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo por meio de Cristo Jesus. E entre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho quando creram. Quando aconteceu isso? Lá em Atos capítulo 10, quando Pedro ali prega entre os gentios ali para Cornélio. E Deus lhe concede o coração
aceitou dando-lhe o Espírito Santo, assim como também nós, e nos fez diferença alguma entre eles, nos purificando os seus corações pela fé. Então aqui Pedro, até então, um tempo atrás, Pedro achava que Deus tinha rejeitado os gentios, mas agora aqui, Deus agora aqui não faz mais exceção entre judeu e o gentio. Todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador faz parte da família do Senhor. Agora porém, tentais a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem nossos pais não podeis suportar. Então, o versículo 10 aqui, quando Pedro disse isso, aqueles homens estavam colocando um jugo. Que jugo é esse? Era o jugo da lei. É o jugo da lei, que eles tinham que ser circuncidados para ser salvo. Meu amado irmão, quantos lugares não tem isso? Que você tem que fazer muitas coisas, você tem que fazer sacrifício, você tem que fazer campanha, você tem que fazer voto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso para receber alguma bênção de Deus, algum mérito de Deus. Esta questão também com o sabatismo. A igreja nada, os adventistas, ele diz que você tem que guardar dias para ser salvo. Misericórdias, vocês anulam totalmente a obra do Senhor, a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez no Calvário. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos salvos pela obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sacrifício da cruz foi suficiente. O que nós temos que fazer é aceitar a obra que Cristo fez. Claro que sim. Claro que nós somos salvos, nós vamos realizar boas obras, mas nós não podemos colocar as obras em questão da salvação. Quando Tiago diz que sem fé a obra é morta, claro que um salvo ele vai realizar boas obras, ele vai ser amoroso, ele vai ser caridoso, ele vai ser prestativo, ele vai ser pregador do evangelho, ele vai anunciar Cristo. É o que eu estou fazendo, estou fazendo obra aqui, não estou fazendo para mim ter algum mérito diante de Deus, para me receber algo de Deus, para mim ser especial. Não, eu estou fazendo aqui porque aquilo que Cristo fez nos mandou, mas já somos salvos em Cristo Jesus. O versículo 12. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e Paulo, e contava com grandes sinais e maravilhas que Deus havia feito no meio entre os gentios. Quer dizer, foi a primeira viagem missionária como Paulo e Barnabé foram enviados para pregar a palavra de Deus aos gentios. E depois que calaram-se, tomou Tiago a palavra e disse: irmão, ouve-me. Quem é esse Tiago aqui? Esse Tiago aqui é o irmão do Senhor Jesus, que era líder da igreja de Jerusalém. Irmão do Senhor Jesus. Simão contou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar entre eles um povo para o seu nome. E como isto concordaram com palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei, restituirei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantando as suas ruínas, e voltarei e construí-lo. Então aqui está falando de Cristo. Cristo veio restaurar. Sabe que Cristo veio restaurar? Aquilo que o homem cometeu lá no Jardim do Éden. Né? Se nós estudarmos Romanos, Paulo vai dizer sobre isto, que Cristo é o segundo Adão. Aquilo que Adão corrompeu, Cristo restituiu. Ele restituiu em questão, ele uniu o homem novamente para com Deus, porque lá no Éden o homem foi separado diante de Deus. Agora Cristo, o sacrifício que Cristo fez no Calvário, ele veio unir o homem a Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo Jesus, nós precisamos dele como mediador para levar o homem à salvação. O versículo 18. Esses são conhecidos desde toda a eternidade. Vou explicar para vocês aqui o que esse texto está querendo dizer aqui. Os propósitos de Deus, os planos de Deus em relação à salvação dos gentios, isso estava escondido nos tempos eternos de Deus, estava
através de Cristo, quer dizer, quando Cristo veio, ele trouxe aquilo que estava escondido, oculto em Deus há séculos e séculos e séculos e séculos. Isso não imaginamos quanto tempo nos levou. Mas agora vindo Cristo, Cristo trouxe isso que estava revelado nos tempos eternos de Deus. E pelo que o jugo não vos deve perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus. Quando ele fala jugo aqui, ele fala o jugo da lei. Né? A lei que nem os judeus, nem ninguém conseguiu cumprir, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas escreveu-lhe que rejeitem a contaminação dos ídolos e da prostituição e dos animais estrangulados e sangue. Pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade que pregue em cada sábado é lido na sinagoga. Então decidiram os apóstolos, os presbíteros e toda a igreja eleger entre eles enviados com Paulo e Barnabé a Antioquia, que escolheram foram Judas, chamado Barrabás, e Sila, homens influentes entre os irmãos. A decisão da Assembleia, né? Do capítulo 6 até o versículo 22, foi realizada uma Assembleia. E agora aqui eles vão decidir em questão dessa Assembleia, dessa discussão que eles estavam fazendo ali em Jerusalém. E por intermédio deles, escreveram o seguinte aos apóstolos, presbíteros, irmãos, entre os gentios que estão na Antioquia, Síria, Sicília, o saúdo. Ouvindo eles alguns que saíram entre nós, aos quais não autorizamos vós, que perturbam com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu bem, tendo chegado com um acordo, escolher alguns homens enviados, como os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, aqui ele está relatando daquilo que já aconteceu. Paulo foi apedrejado. Enviando, portanto, de Jerusalém, enviados, portanto, Judas e Silas, os quais realmente vos anunciarão também o mesmo. E pareceu bem ao Espírito Santo a nós, impondo um julgo algum, senão as coisas desnecessárias. Mais uma vez ele está falando aqui em questão do julgo, questão da lei. Irmãos, agora a lei agora é a lei do Espírito. É a lei do Espírito, não essa lei, esse julgo que as pessoas colocam sobre o homem. Mais uma vez, é em questão, nós somos salvos pela fé, não pelas obras, não pelo que você faz para merecer ter um mérito diante de Deus. O que rejeita as coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne de animais, estrangulado e da prostituição, mas fazeis bem guardar estas coisas, que tudo lhes vai bem. E tendo eles então despedido, partiram para Antioquia, reunindo-se a assembleia, entregaram as cartas. Quando leram, alegraram-se da consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, encorajando, fortalecendo os irmãos, em muitas palavras. Depois passaram ali algum tempo, os irmãos mandaram de volta em paz para os que tinham enviado. Mas pareceu bem Silas ficar ali. Paulo e Barnabé, porém, ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitas outras a palavra do Senhor. Agora aqui no versículo 36, ele vai falar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E alguns dias depois, disse Paulo e Barnabé: voltaremos visitar os nossos irmãos, que eles ganharam para Cristo, ali na Antioquia, a cidade que eles passaram, e a palavra do Senhor a ver como estão. Barnabé queria que levasse também João Marcos, né? Quer dizer, Barnabé queria levar João Marcos. Quem é esse João Marcos aqui? João Marcos foi o mesmo irmão que ele escreveu o livro
do Evangelho de Marcos. Por isso que ele chama João Marcos. E Paulo, porém, parecia certo que levasse aquele que desde a Panfilha tinha separado com eles, então acompanhando naquela obra. E tal entendimento houve entre eles, separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou-se para Chipre. Então aqui, Paulo e Barnabé se separam, e agora Paulo leva o nosso irmão João Marcos, que é o Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Tudo isso identifica isso. Mas, porém, tendo escolhido Silas, partiu, incomodando-se pelos irmãos, a graça do Senhor. Passou pela Síria, pela Sicília e fortalecendo as igrejas. Então, se Deus nos permitir, da próxima vez, se for amanhã, se for querer e vontade de Deus, nós vamos entrar no capítulo 16, e aonde aqui também Paulo leva o nosso querido e amado, que tanto Paulo amou, que foi o nosso irmão jovem Timóteo. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os irmãos possam compartilhar essa palavra, possam ser alimentados pela palavra. Não porque eu estou falando, não, é porque a palavra de Deus ela é poderosa.